o grande barato é isso, né? É um cara gigante que mostra pra gente que seja simples. Exato. Então, eu acho que a mensagem dele é maravilhosa. É isso Me ensinou muito e mesmo. vocês conseguiram isso porque vocês também são simples. Eu acho que há ressonância. Muito obrigada. Isso é muito bacana, porque as coisas não acontecem por acaso. Eu tenho muita fé nisso. Você acredita em energia? Sim. Lei da atração? Ontem, do nada, eu tava numa festa, do nada uma menina chegou e falou assim, você acredita em lei da atração? Do nada, deu. Acredito. Ela bateu palma, né, pra falar. Você tem um minutinho pra palavra da lei da atração? E ela não tava convidada na festa. Descobri, ela não era convidada da festa. Será que ela existiu mesmo? Existiu. Caramba. Porque todo mundo postou coisa dela. E ela brotou Será lá e que ela falou... brotou de Vênus É? e depois voltou abduzida? Daí ela falou, porque todo mundo que eu assisto e que não sei o quê... tá aqui nessa festa hoje. Eu fui convidada por um amigo e ele me deu bolo e eu vim sozinha. E agora eu tô aqui. Eu falei, aproveita. Mas Boa esse festa. tipo de coisa que realmente a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, que tá fora do que a gente consegue compreender, mas que tá muito distante de uma realidade. Se a gente fosse contar pro vizinho, o vizinho ia falar assim, não, isso não aconteceu com você. Aconteceu coisas comigo que, quando eu conto pras pessoas, a pessoa fala assim, não, isso não aconteceu. Mas eu sei que aconteceu, Você né? é o novo Naldo Beni? É o Naldo querido, mas é... Eu acredito em algumas coisas do Naldo, velho. Acho que assim, se você parar pra pensar na história dele, você já fala assim, calma aí, a história dele já é uma história um pouco... Sabe, o Will Smith estava com ele lá no apartamento dele, tipo, ok, isso não é uma coisa que acontece comigo. Então eu acho que a gente tem que ouvir ele, mas ao mesmo tempo entender que ele também é um cara que rompeu muitas barreiras que eram até então impossíveis, assim, entendeu? É verdade. Ele gravou com pessoas e artistas que eram, no momento em que ele gravou, inalcançáveis para a maioria dos artistas pop Pois é. da cena. Então, eu acho que ele abriu muitas portas. E que quando a Camila Fialho, que foi a empresária dele, falava para as casas de show, vamos vender esse cara. Eu falava, esse cara não vai lotar a casa. Ela, vamos vender o show desse cara. Não vai lotar. E o cara lotou todas as casas do Brasil. Sim, eu acho que tem muito a ver Todas. com isso. É algo que acontece de dentro para fora. É. A onda, quando acontece também, ela vem debaixo da água, né? Ela não vem por cima. Então, ninguém vê. Você simplesmente toma na cabeça. E quando vem, acontece. Aconteceu comigo. E eu vi a onda por debaixo da água. Quando eu andava pela rua e morava na Gardenia Azul, que é uma comunidade do Rio de Janeiro e tal, cara, eu ouvia as pessoas cantando minha música. Só que eu tô falando de uma época que as pessoas ouviam músicas da rádio ou da televisão, mas não tava em nenhum desses dois veículos. Tava na internet. Só que não existia ainda uma pessoa fazendo sucesso pela internet. Eu fui o primeiro. Então, eu vi essa onda subindo e eu falava assim, não tô acreditando que eu tô nesse trem, balançando, e tem alguém cantando a minha música do meu lado que não Será me que eu reconhece. aviso? Será que eu Eu aviso? já fiz isso e não deu certo. Como é que foi Como é isso? que foi? Nossa, poxa, olha, teve várias, mas a principal foi a história da Kombi, que eu pegava muito Kombi de um bairro para o outro, e eram bairros bem pobres, passava por dentro da Cidade de Deus, bairros humildes, que hoje são grandes comunidades, e eu entrei nessa van, né, na verdade era Kombi, e começou a tocar minha música na rádio. Eu falei, cara, é minha música. E o locutor ainda fala, em primeiro lugar de Black com Sem Ar. Depois da música da Ivete Sangalo, que estava estourada na época. Quando a chuva passar. Nossa, cara. Era um estouro. Mas em primeiro lugar era eu. E eu tava ali na Kombi. E eu tava olhando pro motorista. E só tava eu e o motorista. Eu falei, essa música é minha, cara. Essa música é minha. Ele me olhou. Ele ficou quieto um tempo. Eu também não entendi muito bem. Porque eu tava tão eufórico, feliz, que eu não entendi muito bem essa vibe dele, de ficar quieto. Eu falei, esse cara não vai falar nada. Aí ele falou assim, poxa, eu vou ter que voltar, porque tá vazia, como não vale a pena eu ir até o final. Eu posso te deixar aqui e voltar? Eu falei assim, pô, tudo bem, não vou pagar passagem mesmo, pego outra. Desci. Depois de alguns minutos, caiu a ficha. Falei, cara, ele achou que eu era maluco. Só pode, porque o cara pediu pra eu descer e voltar. E quem é um cara que tá entrando numa Kombi à noite E dizendo fala... que é o primeiro lugar na Pois rádio? é. Tipo, As pessoas têm um pouco dessa dificuldade, né? Tipo, às vezes vê você no lugar e fala assim, mas você não estaria aqui? Não, eu estaria.
Eu continuo indo no mercado comprar batatas. Tá tudo bem. Não, a vida continua igual. Numa época que eu não era famoso mesmo. Ninguém me conhecia. A música era, mas não linkavam mas não, a cara do artista. Veio da internet. É. Não veio da televisão. Né? E nem da rádio. Não tinha alguém, assim, falando o meu nome. E mesmo assim, se fosse rádio, não ia ter minha imagem. E foi o que aconteceu. A música foi pela internet, depois ela foi pra rádio. Por último, é que ela caiu na televisão. Então, quando eu fui pra televisão, eu chegava nos programas, eu cantava a primeira palavra e o resto todo mundo cantava. Sim. E os apresentadores olhavam pra mim e falavam assim, mas quem é? Quem é esse cara que tá aqui, sabe? Eles ficavam assim meio perdidos, porque eles não tinham ouvido a música ainda. E isso era um fenômeno, assim. Então, pra mim, foi algo que, se eu for contar essas histórias, hoje, óbvio, hoje eu sou uma pessoa pública, fiz um monte de coisas, as pessoas me conhecem. Mas, se eu contasse essa história antes, eu acho que ninguém acreditava. Sim, aconteceu mesmo.